Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos que nos assistem aqui da tribuna de honra, aos alunos vindos da Bahia, de Barreiras, que é muito parecida na economia com o estado de Mato Grosso, senador Paim. Barreiras é a nova fronteira da produção agrícola no Brasil e sejam bem-vindos aqui ao Senado todos esses alunos que serão, com certeza, o futuro dessa região na Bahia. Senhor presidente, essa semana vem aqui a Brasília, aliás, já estão aqui os prefeitos da maioria dos municípios do Brasil. É a marcha dos prefeitos que estão chegando para trazer ao governo federal as dificuldades por que passam os municípios brasileiros. No momento de arroxo salarial, no momento de arroxo econômico, no momento de ajuste, não poderia ser em pior momento que os municípios estivessem solicitando uma ajuda da União. Por uma questão de estratégia, era de se supor que não fosse o momento. Mas a questão, senhor presidente, é que eles não puderam escolher o momento. Não puderam fazer estratégia alguma porque a necessidade bateu a porta e os municípios já não podem continuar sobrevivendo, pelo menos nesse modelo que está de repartição, esse modelo de pacto federativo que nós temos, que nesse princípio da igualdade, a União está sendo mais igual do que os outros entes. E os municípios padecem de toda sorte de falta de recursos. A saúde, por exemplo, senador Cristóvão, os municípios, às vezes, têm que arcar com demandas que não são da sua alçada. Recebem a todo momento medidas judiciais, porque houve, com a falta de recursos para fazer frente à demanda na saúde, as pessoas começaram a recorrer ao judiciário. E, obviamente, o judiciário, ao ser provocado, se pronuncia. E hoje está uma situação, senador Paim, que ser secretário de saúde é praticamente o sujeito ser um preso em potencial. Porque falta recurso, as demandas estão chegando, o certo é que as prefeituras não têm dinheiro. Na educação, os professores foi convencionado um piso nacional, mas não falou-se que jeito que iriam pagar esse piso. E a grande maioria das prefeituras também não conseguem pagar o piso. Essa parte mínima, o piso é o mínimo que se poderia pagar aos professores, mas esse mínimo também não está podendo ser pago, eles não estão conseguindo. E isso é um prejuízo incalculável para a nação, porque obviamente, estamos comprometendo o futuro desse país, que depende totalmente da educação. E, para piorar, os estados também não estão conseguindo fazer frente à demanda da segurança pública. E, com isso, senador Paim, muitos municípios estão tendo que fazer verdadeiros ajustes, verdadeiros puxadinhos de segurança pública, verdadeiras gambiarras. Às vezes contratam policiais que estão na hora de folgas, cedem algumas viaturas, fazendo frente a demandas que não são dos municípios, são dos estados. Isso aí, não estou nem colocando aqui a dificuldade que tem na parte de infraestrutura, que os municípios precisam fazer pontes, precisa cuidar das estradas vicinais, precisa trazer as crianças da zona rural para estudar. Então, realmente, os prefeitos estão chegando aqui em situação de lamúria, de penúria. E aí, para complicar, eu vou falar especificamente do estado de Mato Grosso, e vou falar mais uma vez sobre o FEX, é o chamado Fundo das Exportações. Esses estados produtores, eles não podem arrecadar sobre os produtos exportados, por força da Lei Candir, senador Paim. E para compensar isso, foi criado um fundo de exportação, para compensar esses estados. E parte desse fundo, ele vai para os municípios. Pois bem, não está indo porque o governo federal
não está pagando, não está mandando esse dinheiro. Não é uma dívida, não é um repasse, é um dinheiro que é dos estados. A União simplesmente reteve. A grosso modo, se fosse para a gente comparar nas relações pessoais, seria como se a pessoa se apropriasse de um bem de outro. Seria chamada apropriação indébita. Pois bem, nesse momento, estamos nessa situação. E aí, também falando do Estado de Mato Grosso, recentemente nós aprovamos aqui o indexador da dívida dos estados. Antes, quando lá na época do governo Fernando Henrique ainda, foi criado o indexador, em que, naquele momento, convencionou-se indexar as dívidas pelo IGPDI, que naquele momento se mostrava mais favorável aos estados. Pois bem, a situação mudou a partir de 1999 e essas dívidas cresceram exponencialmente. E isso tem, de certa forma, arrebentado com os estados que, por mais que paguem, só veem a dívida crescer. E aí o mesmo problema em relação aos municípios. Estradas, ponte, a parte da educação, saúde. Agora mesmo em Cuiabá, eu estava conversando com um secretário e ele me disse que já existem filas de liminares, que existe disputa por vagas em corredores. E, recentemente, o prefeito da capital, Cuiabá, Mauro Mendes, no peito e na raça, está fazendo um hospital para atender a demanda de saúde daquele município. Mas hoje, com a centralização, com a questão da alta complexidade indo para os municípios polos, cidades como Cuiabá, os grandes polos nas cidades, nos estados brasileiros, estão realmente atendendo praticamente a saúde de todos os municípios. Os municípios menores praticam o que se chama de ambulancioterapia, simplesmente transfere os pacientes dos seus municípios para essas capitais. O que gera acúmulo. Antigamente a gente ficava escandalizado quando se falava que alguém estava numa maca no corredor. Hoje se disputa uma vaga nos corredores de hospitais. Então é uma situação muito difícil. Essa semana estão chegando aí os prefeitos e a pergunta que fica é: o que precisamos fazer para mudarmos esse modelo? Porque está claro, está patente que o Pacto Federativo precisa ser reestudado, precisa ser mudado, porque já não é possível que não se tenha mais dinheiro para pagar nem o mínimo do salário dos professores. Fica aqui essa reflexão, senhor presidente, e as nossas saudações de boas-vindas aos prefeitos, que, embora em momentos difíceis, a gente sabe que esses abnegados servidores públicos vêm aqui em busca de salvação para as dificuldades dos seus municípios. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.